Olá, tudo bem? Muito obrigado por você ter entrado mais uma vez em nosso canal, o canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Convidamos você a se inscrever em nosso canal, você também pode compartilhar este vídeo com outras pessoas, você pode também clicar aí no sininho, todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você receberá aí a notificação para assistir os nossos vídeos. O tema de hoje é um tema bastante importante, é uma advertência para todos nós, uma mensagem de exortação, de advertência. Venha comigo no tema de hoje. Obrigado. O nosso texto introdutório para o assunto de hoje encontra-se em Lucas capítulo 19, a partir do verso 41, que diz-nos o seguinte: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados, te apertarão o cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus se encontrava sobre o Monte das Oliveiras. Lindo e calmo era o cenário que ali se desdobrava. Lá de cima do monte, Jesus pôde contemplar as campinas verdejantes, os parreirais de uva, observava os majestosos palácios e os maciços baluartes da capital de Israel. Observava os magnificentes edifícios do templo, os raios do sol poente iluminavam a brancura da neve e as suas paredes de mármore e punham reflexo no portal de ouro, na torre e também no pináculo. Era o dia da Páscoa, a grande festa nacional para o povo judeu. Centenas e milhares de judeus nascidos em outros países vieram para Jerusalém para comemorar aquele dia tão festivo. Ou qualquer pessoa que olhasse lá de cima do monte, assim como Jesus estava, com toda certeza, qualquer judeu se sentiria orgulhoso de pertencer àquela pátria, àquela nação. Porém, pensamentos diversos desses, bem diferentes, ocupavam a mente de Jesus. Como lemos no verso 41 do capítulo 19, e vendo a cidade, chorou sobre ela. E as lágrimas de Jesus não eram por ele mesmo, por si próprio, mesmo sabendo que teria que enfrentar as agruras de uma cruz sangrenta, mesmo sabendo que seria açoitado, que seria batido no rosto, espancado, ele não chorava por si, mas chorava pela sorte dos filhos de Israel. Chorava pelos acontecimentos futuros que ocorreriam com este povo, com esta nação que o havia rejeitado. A cidade de Jerusalém, o povo judeu, por muitos anos foram honrados por Deus. Ali, por séculos, santos profetas haviam proferido mensagens de advertências a eles, mensagens de exortação àquele povo. Mas a sua história é uma história de rebelião, uma história de pessoas com o coração endurecido, que se revoltaram contra o Deus vivo, Deus verdadeiro. Houvesse Israel permanecido firmes e leais a Deus, eles teriam permanecidos para sempre como o povo eleito de Deus, o povo escolhido do Senhor. O plano de Deus para Israel era algo extraordinário. Deus os colocou, Deus escolheu inclusive o lugar onde eles deveriam morar, e colocou-os entre 3 continentes, o continente africano, a Ásia e também a Europa.
Deveriam ser a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos da América naqueles dias. Esse era o projeto de Deus. Se lermos Deuteronômio capítulo 28, percebemos claramente que eles seriam prósperos na agricultura, prósperos na pecuária, teriam prosperidade intelectual sem igual, se eles tivessem sido fiéis e permanecessem fiéis ao Deus vivo. O projeto de Deus para Israel era a mensagem centrípeta. Vamos tentar explicar isso aí um pouquinho. Existem duas forças na natureza, uma delas é a força centrífuga e a outra é a força centrípeta. A força centrífuga é de uma máquina de lavar roupa, né? Que ela começa a girar e começa a jogar as coisas que estão no seu centro para fora. Então as roupas vão agora numa centrifugação, as roupas são jogadas para as laterais da máquina. Então a força aqui do centro joga para fora. A força centrípeta é o contrário. É uma espécie de um redemoinho. O redemoinho começa a atrair todas as coisas que estão na sua volta para o centro. E esse era o plano de Deus para Israel. Usá-los com uma força centrípeta. Deus iria abençoar tanto essa nação, de maneira tão poderosa, seria uma nação tão inteligente, que as nações na volta viriam para Jerusalém para saber o que estava acontecendo. E eles teriam que mostrar que o nosso segredo é porque servimos o Deus vivo, o Deus de Israel. Foi o que aconteceu com a rainha de Sabá, que visitou Salomão e disse: olha, não me contaram nem a metade do que eu estou vendo aqui. Então reis, príncipes seriam atraídos para Jerusalém e ali eles conheceriam a mensagem do Deus verdadeiro. Esse era o projeto de Deus. A história daquele povo favorecido é uma história de rebelião contra Deus, de rejeição da misericórdia e do chamado de Deus para ele. Haviam resistido à graça do céu, abusado dos privilégios que Deus havia dado. Mas apesar de todas as rejeições, Deus mostrou-se favorável para com eles. Mas quando Jesus estivesse agora pregado numa cruz, o tempo de oportunidade deles haveria de passar. Como diz a profecia lá no livro de Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e essas 70 semanas terminariam ali na cruz, quando Jesus estivesse pendurado. E Jesus disse, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, os seus o rejeitaram, como diz as Escrituras. Deus por muito tempo mandou profetas para adverti-los. E como eles trataram esses profetas? Então Mateus 23:37 é muito claro. Leia o texto para você. Leia o texto contigo. Diz o texto bíblico, verso 37 de Mateus 23, palavras de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venha a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, com a voz embargada pelas lágrimas, contempla Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir-te como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Esta foi a realidade, como eles trataram os profetas que foram enviados pelo Altíssimo. E como dissemos, quando Cristo estivesse pendurado na cruz, teria terminado o tempo de oportunidade deles. Cristo viu em Jerusalém o símbolo de um mundo endurecido pelo pecado. As desgraças de uma raça caída arrancaram dos lábios de Jesus, com palavras embargadas pelas lágrimas: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te reunir como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas. Portanto, as desgraças de uma raça caída oprimia-lhe a alma e arrancava de seus lábios
aquela declaração oprimida, aquele clamor extremamente amargurado: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. No livro de São Mateus, no capítulo 24, esse capítulo é um capítulo muito interessante, é um capítulo apocalíptico, que fala dos acontecimentos finais da história da humanidade. Mas na verdade nesse capítulo nós encontramos acontecimentos que ocorreriam a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então não temos ali no São Mateus apenas profecias de Jesus para os dias finais da história da humanidade, mas encontramos ali profecias a curtíssimo prazo, a médio prazo e também a longo prazo. Jesus em Mateus 24 fala das guerras, dos rumores de guerra que ocorreriam antes de sua volta. Ele fala de que nação se levantaria contra nação, que haveria fome, terremotos, pestes em vários lugares. E entre as citações de Jesus, nós encontramos as que se encontram em Mateus 24, principalmente os versos 15 até o verso 19, que eu leio com você. E diz-nos o seguinte, as Escrituras: Quando, pois, virdes a abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Observe agora o verso 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Até aqui está bom. Até esse texto. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Esse texto tem sido muito mal compreendido por muitas pessoas. Alguns colocam esse texto como acontecimentos finais da história desse mundo, quando na verdade esta é uma profecia a curto prazo que Jesus fez a respeito desse tema, de Mateus 24. E esse texto é melhor compreendido em São Lucas capítulo 21, dos versos 20 até os versos 24, que eu leio também com você. Observe que no livro de Lucas está falando sobre o mesmo acontecimento. Diz o verso 20: Quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próximo a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das grávidas que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Depois da morte de Jesus, até o ano 70 aproximadamente, depois de Cristo, isso que eu vou falar não está nas Escrituras, são os historiadores que contam. Diz que Deus continuou trazendo mensagens de advertência ao povo judeu, mesmo depois da cruz. Mesmo depois de Jesus ter sido morto, quando as 70 semanas de Daniel já tinham se concluído. E segundo alguns historiadores, uma luz sobrenatural apareceu sobre o templo. Era Deus chamando a atenção deles. Diz que ao entardecer as nuvens faziam desenhos em forma de carros preparados para uma guerra. Carruagens, carroças, né? Preparados para a guerra com seus cavalos. Que se desenhava lá no céu, nas nuvens, carros preparados para uma grande batalha. À noite, vozes misteriosas apareciam lá no templo, aterrorizando os sacerdotes, dizendo: partamos daqui, partamos daqui. Vozes sobrenaturais. Deus chamando a atenção deles.
Em algumas ocasiões a terra tremeu naquele lugar. A porta oriental da cidade, que era necessário 20 homens para tirar a tranca e abrir a porta, o portão, à meia-noite abriu sozinha misteriosamente. Era Deus chamando a atenção deles, logo depois da morte de Cristo e antes do ano 70 depois de Cristo. Chegou o ano 69 depois de Cristo. Jesus já tinha morrido há alguns anos, e um general romano chamado Céstio, ele simplesmente no dia da festa dos tabernáculos, muitos filhos de Israel estavam ali reunidos para a comemoração daquela festa. Ele cercou a cidade, fez um cerco em volta. E logicamente o povo que ali estava, centenas e milhares de judeus que estavam dentro da cidade para a festa, entraram em pânico. E de repente, sem uma razão muito lógica, né, ele foi possivelmente chamado para uma outra atividade. Não vamos entrar num aspecto histórico aqui. Ele desfez aquele cerco e voltou para Roma, e o povo judeu se organizou, foram contra a retaguarda do exército romano e quase que dizimaram aquele exército. Voltaram realmente felizes, vitoriosos para Jerusalém, estavam ali jubilosos com a conquista, com a batalha que haviam travado. Mas não sabiam eles que o dia fatídico se aproximava. Porém, os cristãos, judeus que estavam dentro de Jerusalém, se lembraram das palavras de Jesus: quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua destruição. E todos os cristãos que estavam ali dentro de Jerusalém fugiram logo depois que o cerco se desfez para a cidade de Pela, na Pérea, além do Rio Jordão, e lá se refugiaram. Alguns meses se passaram e agora as forças romanas novamente voltaram, agora comandadas pelo general Tito, que era filho de Vespasiano, e agora Tito cerca a cidade novamente, justamente no dia da festa da Páscoa, onde mais de 1 milhão de judeus estavam reunidos dentro da cidade. E esse cerco durou cerca de 5 meses. E aí você pode imaginar mais de 1 milhão de pessoas aprisionadas dentro de uma cidade. Toda a comida que ali havia desapareceu. A água se tornou muito escassa e agora a fome começou a apertar. Segundo os historiadores, eles dizem que os soldados roíam o couro dos escudos que cobriam seus escudos para se alimentar. Muitos roíam o couro das suas próprias sandálias. Muitos fugiam para fora dos muros da cidade para tentar conseguir alguma erva para comer, mas eram capturados e mortos com as mais terríveis torturas. E nós sabemos que os romanos eram peritos em torturar pessoas. Para termos uma ideia, alguns tipos de torturas praticadas pelos romanos. Quando uma pessoa assassinava a outra, principalmente se não fosse romano, o que eles faziam com essa pessoa, esse assassino? Eles amarravam o cadáver que essa pessoa havia assassinado face a face, na frente da pessoa. E ela tinha que caminhar pela cidade com aquele cadáver encostado nela, face a face. Né? Muitas vezes era amarrado nas costas, mas outras vezes era face a face. E aí você pode imaginar quando aquele cadáver começava a entrar em decomposição, as infecções, inflamações daquele cadáver começavam a passar para o corpo daquele homem que o havia assassinado em vida ainda. E era comum encontrar muitas vezes aquele assassino morto também, mas parte do rosto do cadáver que havia sido amarrado, comido. Tal era o estado de loucura que a pessoa chegava. Devorava partes do rosto daquele cadáver. Então agora muitos judeus foram capturados e mortos com as mais terríveis torturas. Muitos foram crucificados de tal maneira que desde o Vale de Josafá até o Calvário
Havia tantas cruzes que não havia possibilidade nem de caminhar entre elas. Centenas e milhares foram crucificados diante da cidade de Jerusalém pelas forças e pelo exército romano. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, verso 10, diz que a mão das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos na destruição da filha do meu povo. À medida que as crianças iam morrendo, as mães trocavam uma criança com outra para cozinhar, para comer seus próprios filhos. Tal era a fome e o desespero. A doença entrou também. A peste começou a aparecer e muitos morreram de doenças durante aquele cerco. Até o momento em que a pá de cal ocorreu. Quando Céstio, os seus soldados, agora meio que descontrolados, numa frenesi, invadiram Jerusalém, numa loucura, numa obra de morticínio, de destruição. E começaram a retalhar mulheres, crianças, homens, velhos, com suas espadas. Muitos correram para o templo para poder se refugiar, achavam, né, na mente deles que seriam libertos lá, correndo para o templo de Salomão, aquele grande templo ali construído, onde muitas vezes ocorreu o Shekinah, onde Deus se manifestou, só que Deus não estava mais com eles, eles fugiram para o templo, e então ali os romanos começaram a matar centenas, milhares de pessoas, de tal forma que o sangue empoçou próximo às escadarias do templo, que o historiador Flávio Joséfos, que morreu mais ou menos lá pelo ano 100 depois de Cristo, foi contemporâneo inclusive dos apóstolos, de alguns deles, ele diz que os cavalos dos romanos, do exército romano, ficaram até o joelho nas poças de sangue que estavam ali diante das escadarias do templo. Terrível, terrível morticínio. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os pintinhos debaixo das tuas asas, mas vós não quisestes. Sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá ira contra este povo, diz as Escrituras. Disse o próprio Jesus. Sim, amigos, uma obra de destruição. E agora os romanos incendeiam o templo. Aquele templo onde Deus muitas vezes se manifestou, saquearam todo o ouro. E quando matavam crianças, velhos, os gritos ecoavam nas montanhas ali próximo. O desespero. Muitos foram levados, prisionados para Roma, para serem jogados nos anfiteatros e também nas arenas para serem devorados por feras, por leões, por animais selvagens. Outros, por sua vez, foram levados como escravos, outros foram espalhados pelo mundo como vagabundos sem lar. Ai de ti, Jerusalém, que mata os profetas, disse Jesus. Ai de ti. Por isso Jesus chorou quando olhava para Jerusalém. Chorou, diz a Bíblia, porque Jesus contemplava esta cena que se desdobrava agora, no ano 70 depois de Cristo. Mais de 1 milhão de pessoas morreram em Jerusalém. E muitos outros foram levados como escravos. A destruição de Jerusalém constitui-se tremenda e solene advertência a todos que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo de ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que cairá sobre o culpado. Sim, amigos, esta mensagem, estes acontecimentos é uma advertência para aqueles que estão brincando com o oferecimento da misericórdia de Deus. Mas Deus está te chamando hoje. Eu quero falar contigo, meu amigo. Jesus disse: todo aquele que vir a mim, jamais o lançarei fora. Todos vós cansados, sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei.
Jesus está te chamando, meu amigo. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração, muitas vezes. Você nas caladas da noite, quem sabe, lá no escuro, tem olhado para o escuro, tem sentido um vazio no seu coração. Desejo muitas vezes se aproximar do Senhor. E Deus está te chamando hoje para entregar a sua vida a Ele. Não brinque com isso, amigo. Não brinque com coisa séria. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Ele quer falar ao teu coração. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida numa nova vida em Jesus Cristo. Não gostaria você de aceitar Jesus na sua vida nesta hora? De entregar a sua vida nas mãos do Salvador? Portanto, então, ore comigo nesse momento. Meu Deus e meu Pai, entro diante de Tua face, meu Deus, em busca de socorro. Tua palavra declara que Tu és o socorro bem presente na hora da tribulação. Como está no Salmo 34, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu oro, meu Senhor, por aqueles que estão assistindo este vídeo e aqueles que assistirão. Ó meu Deus, há muitas provações, muitas lutas, pessoas sem perspectivas, meu Deus, olham para frente e não conseguem divisar um futuro. Meu Pai, eu oro por esta pessoa que está vivendo o dia da amargura, o dia da má notícia, Senhor, o dia da angústia e da solidão e das lágrimas. Meu Pai, foi o Senhor que disse que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos a livra. E eu invoco, Senhor, a favor dessa pessoa. Ela está muito triste, Senhor, pois não consegue trabalho. Meu Senhor, ela está cansada de bater de portas em portas e tudo que ela tem recebido é um não. Te peço, Senhor, por aqueles que estão ansiosos, angustiados, deprimidos, que sofrem com síndrome de pânico. Parece que não há remédio, Senhor, para esta pessoa. Mas eu me levanto, meu Deus, e peço, visite esta pessoa agora, meu Pai. Tire a dor do seu coração, tire o medo, a angústia, traz paz, alegria, contentamento e salvação para esta vida, Senhor. Que a fragrância do Teu Espírito inunde esta pessoa e que tenha uma noite de descanso feliz, meu Pai. O Salmo 4, verso 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Dê uma noite de descanso para esse Teu filho e para essa Tua filha, e amanhã um despertar feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.